Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e estou de volta aqui no canal para mais um vídeo, dessa vez sobre política e filosofia política de forma geral. E peço que você que é novo por aqui ou que você que já frequenta o canal, mas não está inscrito, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe nas suas redes sociais, faça algum comentário se quiser, né? E vamos falar hoje sobre um tema que é bastante polêmico, mas que pouca coisa inovadora se fala a respeito dele, né? É o famoso tema da direita e da esquerda na política. E eu quero fazer esse vídeo não para simplesmente falar mais do mesmo, mas para formular, tentar formular pelo menos, uma nova teoria, né, ou algo um pouco inovador, não totalmente inovador, porque é quase impossível num tema que já é tão batido, mas que seja pelo menos um pouco inovador em relação a tudo que já se falou a respeito, ou que vem se falando a respeito nos últimos tempos. Então, a minha proposta é de uma nova teoria, ou uma teoria relativamente inovadora, pelo menos, sobre o significado, o sentido dos termos direita e esquerda na política, né? Então, nós sabemos que o termo direita e esquerda surge no âmbito da Revolução Francesa, né, quando na Assembleia Nacional Constituinte, que se formou a partir da Revolução Francesa de 1789, né, essa Assembleia Constituinte ela foi composta dos revolucionários e foi composta também daqueles que defendiam o antigo regime. E os revolucionários mais radicais sentaram-se à esquerda no parlamento, enquanto que os defensores do antigo regime e os mais moderados, os revolucionários mais moderados, sentaram-se à direita. Então, aí ficou se estabelecido esse parâmetro, né? Ou seja, o movimento revolucionário passa a se confundir de certa forma com a esquerda, ou pelo menos a parte mais radical dele se confunde com a esquerda, enquanto que a ala contra-revolucionária ou antirrevolucionária se confunde com a direita. Mas isso não significa que a esquerda exclusivamente, ela exclusivamente se confunde com o movimento revolucionário, né? Nem que a direita seja exclusivamente contra-revolucionária, né? Isso porque na própria Revolução Francesa nós temos a figura dos girondinos, por exemplo, né, que eram revolucionários mais moderados em comparação com os jacobinos e que passam a ser considerados de direita em relação aos jacobinos, né? Então, é claro que em relação aos apoiadores do antigo regime, eles eram de esquerda, mas em relação aos jacobinos, eles eram considerados à direita, né? A direita dentro do movimento revolucionário. Então, a identificação de um indivíduo, de um grupo, de uma facção ou de um partido político como de direita ou de esquerda vai depender, na verdade, enormemente da posição relativa que ele ocupa naquela circunstância histórico-política do momento, né? Então, os girondinos, eles tinham pretensões revolucionárias, mas como eles tinham um aspecto mais moderado do que os jacobinos, naquele momento histórico específico, passam a ser considerados como a direita do movimento revolucionário, né? Vamos estabelecer um exemplo no Brasil mesmo, né? Durante muito tempo, durante as décadas de 90, de 2000, de 2010, o PSDB exerceu o papel da direita no Brasil, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso ele sempre rejeitou esse rótulo de direita para ele, né? Sempre se afirmou como um revolucionário, né? E até um gramsciano. Ele foi seguidor do Florestan Fernandes, né? Foi discípulo do Florestan Fernandes. Então, mas o PSDB, em relação ao PT,
que é o outro partido, né, com quem ele concorreu nas principais eleições desde 94 até 2014, em relação ao PT, o PSDB era mais moderado, portanto, deveria ser considerado como a direita. Né? Não porque o PSDB tivesse valores conservadores ou tradicionais, mas simplesmente porque o seu adversário era mais de esquerda ou representava melhor a esquerda do que ele. Né? Outro exemplo é o caso da ditadura militar brasileira. Né? Nós, claro que todos, né, que se prezem, que conhecem a história do regime militar brasileiro de 64 a 85, consideram a ditadura militar como de direita. Né? E é claro que, tomando como base o fato de que a ditadura militar combateu as guerrilhas armadas, né, que buscavam estabelecer um regime político comunista no Brasil, é claro que, sob esse aspecto, né, o regime militar foi efetivamente uma ditadura de direita. Porém, se ela for considerada sob outros aspectos, por exemplo, o governo Ernesto Geisel, a partir de 1975, ele deu ao regime comunista cubano um apoio, né, para a intervenção armada em Angola, né, e que acabou se efetivando num regime de fato condizente com aquilo que o Fidel Castro queria em 91. Ou seja, a ditadura militar brasileira deu apoio a Cuba, né, deu apoio a um regime comunista numa intervenção em outro país. Além do fato de que a própria ditadura militar brasileira tinha uma postura bastante intervencionista no âmbito econômico, o que se confunde com uma visão social-democrata da economia, que é uma visão de esquerda. Então, não dá para classificar a ditadura militar de forma totalmente simplista como na direita em todos os aspectos. Né? Então, existem alguns aspectos, sim, que devem ser considerados como de direita, outros que não. Né? Então, desse modo, falar em essência de direita ou essência da esquerda é algo contraditório, é algo quase que contraditório, na verdade, né? Tendo em vista que direita e esquerda são posições político-ideológicas que são relativas às circunstâncias histórico-políticas do momento. Os mencheviques, na Revolução Russa, eram a direita, né? Só que eram a direita dentro do movimento revolucionário comunista da Rússia. Né? Eles eram a direita em relação aos bolcheviques. Então perceba que a direita em relação a. É claro que se fosse em relação aos apoiadores do czar, né, seriam a esquerda. Né? Então, perceba que a posição de direita e esquerda é sempre em relação a algum outro movimento ou em relação à circunstância histórico-política do momento. Né? Mas, apesar disso, alguma essência tem que haver no fato de, né, dizermos direita e esquerda. Alguma essência deve haver na esquerda, alguma essência deve haver na direita, senão eles não poderiam existir, né, se não houvesse essência nenhuma. E vamos buscar essa essência não na política de modo imediato, mas naquilo que antecede a política, que antecede necessariamente a política, que é justamente a cultura. A cultura é aquilo que dá a substância antecedente para a política em todo momento. E a política moderna, a política contemporânea, né, como nós podemos chamar, ela que se inicia com a Revolução Francesa de 1789, esse é o marco inaugural da Idade Contemporânea, ela é antecedida pela cultura moderna dos séculos anteriores, né, que determinam as suas características. Então, a cultura moderna ela é caracterizada, dentre outras coisas, pela sua visão a respeito do conhecimento humano,
que é uma visão diferente daquela tradicional ou clássica, né, dos autores clássicos ou dos filósofos considerados clássicos ou tradicionais. Para os filósofos antigos e medievais, o conhecimento ele simbolizava a realidade. Né? Ele não apreendia a realidade como um todo. Né? Basta ver as alegorias de Platão, né? O mito da caverna, né? É uma alegoria. Depois que Platão estabelece um ensinamento, ele faz uma alegoria que simboliza aquele conhecimento. Né? Então, os antigos eles acreditavam que o conhecimento é apenas um símbolo da realidade, não é a apreensão da realidade em si mesma. Né? É um análogo da realidade e que deve ser reproduzida por cada discípulo na mente de cada discípulo. Né? Agora, para os modernos, principalmente a partir do Renascimento, né, século XVI principalmente, para os modernos o conhecimento passa a ser a própria apreensão da realidade. Né? O conhecimento já não é um símbolo que remete a alguma realidade externa. Não, ele passa a ser a própria apreensão da realidade, no sentido de que a realidade deve ser dominada pelo conhecimento. A realidade é algo que deve ser forjada, que deve ser dominada, que deve ser controlada pelo homem por meio do seu conhecimento, né? Por meio da sua elaboração. Então, para a modernidade, como diria Francis Bacon, saber é poder. Então, aí nós já temos essa, essa similitude, né? Saber e poder, essa associação entre saber e poder que não havia na antiguidade. Né? Não havia na antiguidade, Sócrates nunca teria pensado nisso, e a partir de Bacon, a partir de Descartes, a partir de Newton, de Galileu, saber passa a se confundir com um tipo de poder. Então essas figuras, né, como Descartes, Bacon, Galileu, Thomas Hobbes, Newton, acabam sendo centrais para a criação de uma cultura na qual o ser humano é visto como o pretenso dominador e forjador da sua própria realidade. Né? Só que no início do século XVIII, 1700 e pouquinho, né? No início do século XVIII, aparece um filósofo que vai se contrapor a toda essa cultura e que vai começar a formar uma cultura oposta a essa, que é David Hume. Né? David Hume é o filósofo escocês do início do século XVIII, com seu ceticismo irracionalista, ele vai buscar quebrar totalmente essa pretensão que a modernidade estabeleceu ao conhecimento humano. Então, Hume vai dizer que nós não podemos conhecer nem sequer a nossa própria existência, né? Porque nós não temos prova nenhuma de que o eu existe, né? De que existe um eu estável e permanente por trás de todos os raciocínios, todas as elaborações, todas as sensações, né? E nós não temos o domínio também das relações de causa e efeito, o domínio nem sequer mental, nem sequer nenhum outro tipo de domínio, né, sobre as relações de causa e efeito entre os fenômenos. Então, ele vai reduzir a zero essa pretensão de poder relativa ao conhecimento humano. E tudo o que podemos fazer, dirá Hume, né, é confiar na tradição. Então, a tradição é aquela que vai dizer o que deu certo no passado e, portanto, provavelmente continuará dando certo no presente e no futuro. Existe uma maior probabilidade que continue dando certo no presente e no futuro. Isso valeria para Hume, inclusive no âmbito da própria política. Né? Então podemos dizer que Hume, de certa forma, é o inaugurador do pensamento conservador, antes mesmo, né, de Edmund Burke, por exemplo. Né? E dessa forma, a partir do século XVIII,
surge no âmbito da cultura moderna duas tradições, né, que terão as suas expressões ideológicas perfeitas nos séculos seguintes, né, as suas expressões político-ideológicas na esquerda e na direita. Então, uma tradição que costuma confiar na razão humana ou no poder humano, né, não precisa ser necessariamente na razão, mas que costuma confiar no poder humano para a transformação da realidade de acordo com as vontades e desejos do homem. Essa é uma das tradições, a tradição que se inicia com o racionalismo moderno, né, de feições humanistas, feições renascentistas. E outra, que nasce principalmente com David Hume, é que costuma ser cético em relação à razão humana ou ao poder humano para operar na transformação dessa realidade. Né? Costuma rejeitar essa razão ou esse poder como imperfeitos ou como insuficientes para a transformação da realidade de acordo com os desejos do homem. Em termos político-ideológicos, forma-se, portanto, a mentalidade revolucionária de um lado, né, que tem alguns outros aspectos de séculos anteriores, mas que se perfaz no século XVIII, no iluminismo do século XVIII, e do outro lado a mentalidade conservadora ou tradicional, ou tradicionalista. Né? Então a mentalidade progressista ou revolucionária e a mentalidade cética, conservadora ou tradicionalista do outro lado. É claro que nem toda a esquerda ela é racionalista, né? Então é por isso que eu disse que existe essa cultura de confiar na razão humana ou no poder humano de forma geral, mesmo que esse poder não se restrinja à razão. Né? Então existe uma esquerda irracionalista, assim como existe uma direita irracionalista, né? E nem toda a direita é plenamente cética. Né? Uma boa parte da direita vai se fundamentar em dados empíricos, em dados da realidade experimental, para justificar as suas políticas. Né? Mas costuma ser mais essa divisão, né? O ceticismo e o progressismo. Para nós termos uma ideia imagética, uma imagem daquilo que representaria a direita e a esquerda, e para fechar, né, tentar fechar esse raciocínio, acredito que uma visão simbólica de direita e de esquerda está no livro de Jó, né? No livro de Jó do Antigo Testamento, em que, a partir do capítulo 40 do livro de Jó, são apresentadas as figuras do Leviatã e do Behemoth. Né? Eles são monstros, né, bíblicos, são monstros representados na gravura de William Blake, que eu coloquei na capa desse vídeo, né, são os personagens da figura de William Blake, o monstro marinho, o Leviatã, e o monstro terrestre, o Behemoth. E sobre isso, né, para nós compreendermos o que significa essas duas, o que significam essas duas figuras e por que eles representam a esquerda, o Leviatã representa a esquerda, o monstro da rebelião, né, nas águas, né, e o Behemoth, o monstro que representa a necessidade natural, a necessidade intransponível, né? Por que eles representam a direita e a esquerda? Nós vamos ver comentando na sua introdução ao livro A Nova Era e a Revolução Cultural, Olavo de Carvalho. Né? Ele afirma o seguinte, abre aspas, furtando-se ao combate espiritual que o amedronta, mas que poderia vencer com a ajuda de Jesus Cristo, o homem se entrega a perigos de ordem material no cenário sangrento da história. Ao fazê-lo, move-se da esfera da providência e da graça para o âmbito da fatalidade e do destino, onde o apelo à ajuda divina não pode surtir efeito, pois aí já não se enfrentam a verdade e o erro, o certo e o errado, mas apenas as forças cegas da necessidade implacável e da rebelião impotente. No plano da história mais recente, ou seja, no ciclo que começa mais ou menos na época
do iluminismo, essas duas forças assumem claramente o sentido do rígido conservadorismo e da ubris revolucionária, ou mais simples ainda, direita e esquerda. Fecha aspas. Então, percebemos aí que esse monstro, o Behemoth, né, representa esse rígido conservadorismo, é um símbolo político ideológico que representa a força espiritual do reconhecimento da necessidade implacável, né? Ou seja, aquilo que o homem não pode alterar, não tem o poder, né, sobre-humano de alterar, né? Então, isso que representa, em grande medida, a direita, né? A direita seria o símbolo político ideológico dessa força espiritual do reconhecimento da necessidade implacável. E, de outro lado, a esquerda seria o símbolo político ideológico que representa a força espiritual oposta, né, que é o da rebelião impotente, simbolizada pelo Leviatã, né? Esse rígido conservadorismo e essa ubris revolucionária fazem parte, de fato, respectivamente, da essência da direita e da esquerda. Eles são o Behemoth e o Leviatã se confrontando no cenário histórico, né, no cenário político-ideológico da história. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, passou um pouco de 20 minutos, e deixem um like se vocês gostaram, e se inscrevam no canal se não forem inscritos, compartilhem e comentem. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.